Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar. Em Hebreus 3:1, só anote a referência, diz que Jesus foi o primeiro apóstolo, porque todo mundo vai dizer, não, mas os apóstolos eram só os 12 discípulos, porque bababá, que bebebé, que não sei o quê. Olha só, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, o primeiro apóstolo. A palavra apóstolo no grego, vou ter que anotar aqui para você colocar aí. Apóstolos. Quando tem S no grego, não quer dizer que é plural. Tá? Apóstolos no grego está no singular. Essa palavra significa enviado. Jesus foi enviado numa condição apostólica. Mas quais são as credenciais de um apóstolo? Anote 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Se o cara não tem sinais, prodígios e maravilhas no seu ministério, ele não é um apóstolo. Às vezes, não é nem por não ter o dom de ministério, é por não ter desenvolvido em sua plenitude por falta de conhecimento. Às vezes o cara, Deus está forjando ele no ministério apostólico, mas ele não descobriu que ele precisa ser usado com sinais, prodígios e maravilhas. Se ele não sabe, como é que ele vai fazer? Mas não quer dizer que ele não foi chamado. Então também não dá para julgar precipitadamente. Agora, se o cara sabe um pouco da escritura, diz que foi chamado e os credenciais não estão ali, não é. É um título, é um cargo, é qualquer outra coisa. Tá? Ele tem que ter sinais. O apóstolo, ele tem sinais muito parecidos com o evangelista. Ele vai orar, a pessoa vai largar a muleta. Ele vai orar para o surdo, a pessoa vai ser curada. Ele é dotado de vários dons de cura, sim. Tá? O apóstolo, ele é usado com milagres. Eu já vi, inclusive, apóstolos que começaram no ministério apostólico fazendo milagres do pouco. Não sei o que aconteceu. Decidiram não fazer mais, nunca mais oraram por pessoas. Não quer dizer que eles não são, eles simplesmente pararam de fazer uma situação. É errado? É. Mas isso não faz deles não serem mais apóstolos. Tem toda essa questão aí, tá? Então coloca aí embaixo aí, precisa ter sinais no ministério. É uma necessidade. Aí coloca a referência 1 Coríntios 9, 1, 2 e 3. Não sou eu apóstolo, Paulo falando, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Pessoas julgavam Paulo dizendo que ele não era apóstolo, mas o fruto dele dizia que ele era apóstolo. E ele disse, se uns não me considerem, então me considerem vocês. Vocês são fruto disso. Então, ele estava dizendo aos coríntios que eles sabiam o que era um apóstolo. Vocês estão vendo o meu fruto, você sabe que eu sou. Tá? Então, um apóstolo, ele vai ser provado, o pastor, o profeta, qualquer um. E se ele é um apóstolo, ele é. Mas existem classes de apóstolo. Eu falei da primeira classe, que é Jesus, né? Primeiro apóstolo, Hebreus 3:1. Depois veio os 12, são chamados de apóstolos do Cordeiro, anote isso. Segunda classe de apóstolos, apóstolos do Cordeiro, são testemunhas oculares. Lembrando que Paulo não viu Jesus, só em visão. Terceira classe de apóstolos, apóstolos do Novo Testamento, aqueles primeiros apóstolos depois dos 12. Aí anote aí,
Barnabé e Saulo. Atos 14, 14. Tiago, Gálatas 1, 19. Estou citando os apóstolos e você vai ver os versículos que dizem que eles são apóstolos. Depois vocês vão examinar melhor. Antes mesmo de Paulo ser apóstolo, tinha Andrônico e Junias. Romanos 16, verso 7. Depois vem Silvano e Timóteo. 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2, 6. Apolo, outro apóstolo. 1 Coríntios 4, 4 ao 9. Dois irmãos não nomeados. Segundo Coríntios, segundo CO, 8, 23. Epafrodito, também um nome excelente para o seu filho. Epafrodito 2, 25. Epafrodito 2,25. Que livro é esse que tu botou aí? Epafrodito 2,25. Epafrodito é o nome do apóstolo. 2,25. Confere aí. E por último, bota aí Wilson Borsato, 1 Maricá. É Filipenses 2,25. O Epafrodito. Nada melhor que um apóstolo para dar esse ensino, né? Obrigado pela sua participação, apóstolo. Tive que expulsar um demônio. E os apóstolos de hoje, tá? Os apóstolos de hoje, eles têm o ministério de sinais, prodígios e maravilhas. Eles têm o ministério de fundamentação, mas alguém poderia argumentar o seguinte: mas já não foi lançado o fundamento? A fundamentação apostólica hoje é ensinar e restaurar o fundamento original. Não outro fundamento, mas e sim pegar. O apóstolo é aquele que chega assim: pastor, tudo bem? Vim aqui nessa igreja dizer que está tudo errado. O apóstolo tem isso como em seu ministério. O apóstolo, ele vai na congregação das pessoas. Apóstolo Paulo, você vê ele corrigindo a igreja que ele nem fundou. Ou você acha que todas as epístolas ele fundou aquelas igrejas? Não. Mas ele, numa função apostólica, ele como fundamentador, ele era obrigado a dizer o que estava certo, o que estava errado, e ele vivia alertando de falsos ensinos, o pessoal se firmar nessa doutrina. Então o apóstolo tem isso fortíssimo no ministério. Então, o apóstolo trabalha com fundamentação. Você pode anotar aí 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, 10. Vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então ele está dizendo, edifica, mas até isso tem que cuidar. Agora, Efésios 2, 20, anote. Efésios 2, 20, vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a fundamentação apostólica, ela sempre é baseada na sã doutrina. E ele tem isso como, ele restaura isso. Ele restaura isso. O apóstolo, ele tem essa unção para curar igrejas. E se não fosse o apóstolo existir, talvez muitas igrejas hoje não existiriam. Todos os dons de ministério são importantes. Então, agora está terminando a parte do apóstolo, eu vou começar no profeta. Mas anote aí, o apóstolo, usado com milagres, trabalha com a fundamentação, nunca fica, pode anotar, nunca fica mais do que 3 anos numa igreja. Foi o máximo que Paulo, que é o modelo apostólico, ficou. A não ser, não precisa anotar, mas só para me dizer, a não ser que ele seja um apóstolo e também um pastor. Pode ser. Só pode ter 2, 3, 4 ou 5 dons de ministério. Então, mas agora se
ele é só um apóstolo, ele é muito mais itinerante. Ele pode ter uma base apostólica? Pode, mas ele é muito mais itinerante. Ele não vai ficar anos ali pastoreando. Vai dando direcionamento, trabalhando na fundamentação, edificando, mas ficar pastoreando não, a não ser que ele também seja um pastor. Tá? Apóstolo Paulo, no caso dele, não era pastor. A Bíblia diz que antes de ser apóstolo, em Atos 13, ele era profeta e mestre. Daí se tornou apóstolo. E também ele era um evangelista. Isso a gente vê no decorrer do livro de Atos. A gente já vai entrar nesse mérito aí e explicar. Pastor não, tá? Então, ele tem a capacidade, isso você anota, uma capacidade especial para estabelecer liderança adequada. O apóstolo, ele tem essa unção. Ele olha o cara é mendigo, ele olha para o cara, esse cara vai ser um pastor. O apóstolo, ele tem isso, é uma coisa dele. Às vezes você vai ver isso num apóstolo, você vai ficar até impressionado, mas o cara é mendigo. Não, mas o cara vai ser um pastor. Ele é missionário, o apóstolo sempre é missionário. Isso. Isso mesmo. Ele não tem todos os dons de ministério em sua plenitude, mas pode ter, mas não é uma regra. Todo apóstolo tem uma pequena unção de cada dom de ministério. Se pegar um apóstolo e dar uma cruzada para ele pregar, ele vai pregar e Deus vai fazer milagre como se fosse um evangelista. Se ele for usado no profético, ele vai ser usado no profético como profeta. Ele vai ser usado ali como um pastor, porque nesse 1 ano, 2 anos que ele está numa igreja que ele fundou, ele tem que pastorear o povo naquele tempo, enquanto ainda não apareceu o pastor, porque ele recém ganhou o pastor da igreja. Então aquele pastor precisa ser discipulado, precisa crescer, precisa entender, e ele vai ser consagrado, e ele vai, ó, meu querido, agora contigo, bye bye. Aí ele vai para outra cidade, outro país,